Irmãos, a paz do Senhor Jesus, hoje dia 12 de setembro de 2025, vamos fazer a nossa oração da manhã baseada no livro de 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 15, assim diz a palavra do Senhor Jesus. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade, com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: Fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Arriba, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que o rei da Síria havia preparado uma armadilha contra o rei de Israel, contra o povo de Israel, porque era inimigo. Mas acontece que nada está oculto aos olhos do nosso bom e soberano Deus. Deus revelou o plano que o inimigo tinha para o seu servo, o seu profeta. E o seu profeta, Eliseu, no caso, por sua vez, revelou ao rei de Israel. Então o rei da Síria ficou intrigado. Como assim? Como é que eles não caíram no meu laço? Como é que não caíram na minha armadilha? E começou a desconfiar que alguém da sua equipa passou a informação ao povo de Israel. Mas um dos seus servos respondeu, foi o profeta Eliseu, que revelou aquilo que você planeou no interior da tua casa, ou seja, ele revelou aquilo que estava no oculto. Para Deus nada fica no oculto. A palavra do Senhor diz que não há nada que esteja no oculto, que não seja revelado. Com Deus tudo vem para a luz, porque Deus é luz. Onde existir o Espírito de Deus, haverá verdade, haverá esclarecimento, porque o Espírito Santo de Deus remove toda a treva. E ele traz a luz, e ele traz a verdade. O rei da Síria não percebeu, não compreendeu. Então ele decidiu atacar o profeta de Deus. Mas saiba que quando os teus inimigos se levantam para te atacar, eles encontrarão o Deus dos exércitos. Aquele que peleja por ti, peleja por mim, peleja por nós. Porque foi Deus que nos levantou para a nossa missão. Foi Deus que nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. Ele mesmo nos guarda, nos protege, nos livra. O servo do profeta Eliseu, o discípulo do profeta Eliseu, ficou aterrorizado, porque ele viu o exército do inimigo. O exército do rei da Síria foi atrás do profeta, como quem diz: por que você revelou o meu segredo? Por causa disso você vai pagar. Mas o que eles não sabiam é que quem estava na frente da batalha era o Deus dos exércitos, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Não era o homem. Não era o homem que estava no controle das coisas. Então o servo
do profeta ficou assustado. E ele disse: ai, meu senhor, o que faremos? Ele viu um exército cercando a cidade e ficou aterrorizado e ficou com medo. E o seu mestre, o profeta Eliseu, respondeu: não temas, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com ele. Assim, de princípio, parece uma loucura. Eles só estavam os dois, e o exército do inimigo da Síria era muito grande, carros e cavalos e cavalheiros, rimando contra dois. Mas acontece que a nossa luta não é carnal, a nossa luta é espiritual. Rimante que carnalmente parecia que estavam apenas dois, mas tinham um exército de anjos pelejando por eles. Por isso é que o profeta Eliseu respondeu: os que estão conosco são maiores. Não te preocupes com isso, porque o profeta Eliseu tinha visão espiritual e o seu moço não tinha. Talvez você diga: mas eu não tenho visão espiritual. Mas você pode ter pela fé. A palavra do Senhor diz que o justo viverá pela fé. Ainda que você não enxergue no espírito, creia pela fé na palavra de Deus. Creia que Deus está do teu lado. Creia que a palavra é verdadeira. Porque a palavra diz que o Senhor dará ordem aos seus anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos. Será que a palavra de Deus não é suficiente para nós? A palavra de Deus é suficiente, porque ela é verdadeira, porque ela é boa, porque ela é agradável. Como o servo do profeta Eliseu estava meio incrédulo, assustado, o seu mestre fez uma oração a Deus e diz: Deus, abra os olhos dele para que ele veja. Para que ele veja as coisas espirituais, para que ele veja o exército que está do nosso lado. E Deus ouviu a oração dos seus servos. A palavra do Senhor diz: e o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Existem carros e cavalos de fogo ao redor da tua vida, da tua casa e da tua família. Deus, Ele te guarda, Deus, Ele te protege. A nossa luta espiritual é diária. Por que você acha que até hoje está vivo? Apesar das lutas e tribulações, Deus tem te abençoado, as portas se abrem, alguma coisa está a acontecer, porque Deus está a pelejar, Deus está a trabalhar. Nós precisamos de ter a mesma visão, pela fé, pela fé, nós precisamos enxergar o exército de Deus que está do nosso lado. Nós não precisamos temer. Deus está conosco. Se Ele prometeu, Ele cumpre. Ele prometeu: não vos deixarei sós, estarei convosco até a consumação dos séculos. Deus nunca nos deixará, nunca nos abandonará. Nós normalmente é que abandonamos a Deus, mas Ele não. Nós abandonamos a Deus com os nossos pecados, com as nossas iniquidades e transgressões, mas o nosso Deus é um Deus de amor. Quando você aceita Jesus como único Senhor e Salvador da tua vida, saiba que você começou a habitar no esconderijo do Altíssimo, começou a habitar debaixo da sombra do Onipotente.
Rimande que reba e Deus te guarda. Rimande, reba e Deus te livra. E Deus, Ele te protege. Não precisas temer. Você não vai lutar com a força do teu braço. Não, você não vai atrás daqueles que têm sido injustos contigo e vai lutar, não. Essas pessoas são apenas instrumentos do maligno. Quem arquiteta tudo, quem faz tudo é o diabo. É o espírito das trevas. Por isso é que nós não devemos se levantar contra as pessoas, mas orar para que as forças do inimigo que as usam sejam neutralizadas e destruídas. A nossa luta não é contra a carne, não, nem contra o sangue. É contra os principados e potestades e hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então não há por que temer. Não há por que se preocupar. Nessa batalha Deus peleja por ti. Nessa batalha Deus peleja por nós. Deus está no controle de tudo. Ele é o nosso general de guerra. Aquele que nunca perdeu uma batalha. Esse é o nosso Deus. Deus vai levantar a tua fé, Deus vai abrir os teus olhos, os olhos da fé, para que você possa enxergar a sua bondade e a sua misericórdia. Pai, mais uma vez estamos aqui diante da tua presença. Nós te louvamos, Deus, nós te exaltamos, glorificamos o teu santo e bendito nome. Porque tu és bom, porque a tua misericórdia, Deus, dura para todo sempre. Toda honra e toda glória sejam dadas a ti. Graças te damos, ó Deus, pelo teu sustento, pela tua bondade. Porque Deus, dormimos e acordamos, porque o Senhor nos sustentou. O Senhor nos deu mais uma oportunidade e nós, ó Pai, estamos gratos. Estamos gratos, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de mais uma vez estarmos aqui unidos e reunidos em teu nome. Louvamos e exaltamos o nome do Senhor Jesus. Deus, perdoe os nossos pecados, as nossas falhas. Perdoa, Deus, as nossas faltas e iniquidades. Deus, porque sem ti nada podemos fazer. Ó Deus, porque nós não queremos estar longe da tua presença. Porque o Senhor é o Deus da nossa vida e da nossa salvação. Então, Senhor Jesus, nos perdoa. Nos lava, nos purifica, Pai. Não nos lances fora da tua presença, nem retires de nós o teu Santo Espírito. Lava, Deus, a nossa alma. Lava, Deus, o nosso coração. Remova, Deus, o orgulho. Remova, Deus, a altivez. Pai, que nós venhamos diminuir para que o Senhor cresça. Que venhamos desaparecer para que o Senhor apareça. Deus, visita a tua igreja. Visita, Deus, o teu povo nessa manhã. Deus, e remova as escamas dos seus olhos. Tudo aquilo que os impede, ó Deus, de enxergar a tua graça. Que os impede, ó Deus, de enxergar a tua providência. De enxergar o teu cuidado, porque muitos só veem coisas negativas. Ó Deus, não reconhecem. O teu favor e o teu agir nas suas vidas. Parece que Deus não move uma palha.
Parece que Deus não vai cumprir as suas promessas. Rimande, que Deus comece a libertar. Remova, Deus, essa visão carnal. Rimande, remova, Deus, a incredulidade. Ó Deus, o coração obstinado dentro do teu povo. Rimande, o coração rebelde. Ó Deus, começa a fazer uma limpeza com o precioso sangue do Cordeiro. Lava, Deus, purifica, santifica. Rimande, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Deus, talvez muitos encontram-se encurralados. Arriba, assim como o moço, assim como o servo do profeta Eliseu, achou que estava. Arriba, muitos estão num beco sem saída e não veem a luz. Rimande, Deus, mostra-lhes a luz. Rimande, mostra que o Senhor é um Deus presente na angústia. Manifesta, Deus, a tua glória. Manifesta, Deus, o teu poder e a tua unção. Rimande, Deus, faça prodígios e maravilhas no nosso meio, para que todos saibam que há um Deus nessa terra, para que todos saibam que o Deus que prometeu, Ele cumpre. Rimande, para que todos saibam, arriba, que o Senhor está do nosso lado, que o Senhor nunca nos abandonará. Rimande, porque maior é os que estão conosco do que os que estão com Ele. Rimande, Deus, repreenda todo o espírito do medo. Rimande, todo o pavor. Ó Deus, toda a insegurança, toda a incerteza que assola os corações do teu povo. Rimande, remova. Ó Deus, porque o inimigo tem colocado dúvida. O inimigo tem colocado dúvida nos seus corações e na sua mente. Rimande, mas Deus, arriba, a tua palavra diz, seja o teu falar sim, sim, não, não. Rimande, o que passa disso é procedência do maligno. Arriba, quando nós estamos em Deus, nós temos a certeza das coisas, ou é sim ou é não. Quando entra a dúvida, o inimigo está no meio. Rimande, Deus, muitos têm dúvida se de fato as promessas vão se cumprir, se de fato as coisas vão acontecer. Rimande, Deus, remova essa dúvida. Rimande, coloca Deus a certeza que vem pela fé. Rimande, levanta, Deus, os teus soldados, o teu exército, para destruir o exército do inimigo. Rimande, que destrua, Deus, o exército dos nossos adversários. Rimande, Deus, que comecem a cair por terra um por um. Jeová Sabaote, o Deus da guerra, o Deus da batalha, peleja por nós. Rimande, derrota os nossos adversários, derrota os nossos inimigos. Rimande, arriba e renova a fé do teu povo. Renova, Deus, as forças do teu povo. Talvez muitos estão desesperados, os prazos estão a chegar, os compromissos estão perto de acontecer. Rimande, e não há condições, não há planos, não há estratégias. Rimande, Deus, mostra que o Senhor está do nosso lado. Rimande, abra a Deus uma porta. Traga a Deus uma solução. Rimande, faça, Deus, além do que pedimos e imaginamos. Envergonha, Deus, o rei da Síria. Envergonha, Deus, o nosso adversário.
Rimande carrebo, se carremanda. Arriba Deus envergonha os agentes do inimigo. Arriba se remanda, arriba que se levantaram para a destruição do teu povo, da tua igreja. Remanda que todos os seus planos sejam frustrados e destruídos, sejam aniquilados. Remanda que rebo pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Rebase que remanda que rebase. Remanda rebose, remanda reba. Deus, te louvamos e te exaltamos mais um dia. Entregamos, Pai, consagramos o nosso dia nas tuas mãos e nós clamamos, se conosco. Ó Deus, livra-nos que tudo aquilo que foi projetado, preparado, especificamente Deus para esse dia contra nós e a nossa casa, remanda, rebo Deus, que não venha prosperar. Frustra os planos dos nossos inimigos e nos conceda um dia abençoado. No poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Glória a Deus.